mas desfalcado, é um bom time. Rapaz, o que veio de pancada... mas você não viu o gramado? Eu nem falei de gramado, nem falei que o jogo foi bom, que o jogo foi ruim. Eu só disse isso. Flamengo desfalcado se torna um bom time. O que eu quero dizer com isso? Que o time completo é sensacional. Com esses desfalques importantes, ele ainda é um bom time. Perdeu o jogo, Giaodi. Fale aí de Juventude e Rubro Negro. Primeiro que, de fato, não vejo tanta polêmica no que você escreveu, porque o Flamengo é excepcional com os seus titulares e é um bom time sem eles, né? Eu tô de acordo contigo. Agora, hoje é difícil a gente fazer qualquer avaliação, né? Sobre o futebol jogado, sobre o quanto o Flamengo conseguiu ou não produzir. E claro que produziu muito pouco, embora no segundo tempo até tenha tido as chances para empatar a partida. Claro que foi ingênuo, né? Não pensou muito o Mateuzinho tentar jogar da maneira como jogou no lance do gol do Juventude. O Juventude entendeu muito mais a necessidade do tipo de jogo, talvez, né, tenha um jogo muito mais afeito ao tipo de jogo necessário para a partida de hoje nessas condições. Condições que, infelizmente, são normais no futebol brasileiro, né? Eu entendo todo mundo criticar e falar, pô, não poderia ter jogo assim, é um absurdo que se jogue assim no Campeonato Brasileiro, mas esse é o padrão. É raríssimo a gente ver no Brasil um jogo adiado por causa de chuva. Inclusive, já vimos jogos acontecerem em situação muito piores do que essa, por incrível que pareça, né? Com aquelas lagoas que você vê as lagoas dentro de campo. Por que isso? Porque a gente não tem data, porque não tem calendário, porque você precisa jogar independentemente das condições. É um absurdo que seja assim. Nós não temos, né, muitos campos bons no futebol brasileiro, e aí não estou falando só de campo que alaga ou não alaga, e esse é o padrão. É um absurdo, é evidente que num jogo como esse o Flamengo foi muito, mas muito prejudicado pela qualidade técnica dos seus jogadores, que é incomparável com a qualidade técnica dos jogadores do Juventude, mas eu insisto, esse é o padrão. A gente está muito acostumado, a gente que acompanha campeonato europeu, a gente está muito acostumado a ver jogo X adiado por causa da neve, jogo Y adiado por causa da chuva. Nevasca, temporal. Por causa de nevasca, neve eles jogam. Exato. Mas o que eu quero dizer, mas também por chuva, a gente já viu, embora as drenagens sejam muito melhores na média nas grandes ligas do futebol europeu, mas adiar jogo lá, por um motivo ou por outro, é algo comum, porque você tem, bem ou mal, um espaço para colocar jogos, né, que foram adiados. Aqui não tem, então é sempre assim. Toda vez que você tem um campo sem condições de jogo e hoje o campo não tinha condição de jogo, você joga, não interessa. Se os caras conseguirem ali, não vou nem dizer ficar em pé, mas se os caras conseguirem se manter 11 de um lado, 11 do outro, chutando, dando bico de um lado para o outro, mesmo que a bola não role, esse papo de ver se tem condições ou não o gramado, praticamente não acontece no futebol brasileiro, porque qualquer condição é condição suficiente para a gente jogar futebol por aqui. Assim é. E hoje não havia nem a intenção, né, Jean? Porque o gramado já estava assim antes do jogo começar. Isso daí era a chuva que vinha caindo em Caxias. Falando em drenagem do gramado, esse gramado foi reformado para a participação do Juventude no Brasileiro e pelo jeito em relação à drenagem não funcionou. Entendo o tweet do Prieto no sentido em que ele fala que o Flamengo perde o seu plus, né? Passa a ser um bom time porque ele completo é ótimo. Sem aqueles jogadores ele é um bom time. Mas sabe como é rede social, né, Preto? Tem sempre alguém do outro lado para te contestar, independentemente do que você escreveu. Agora, a análise do jogo de hoje não pode passar ao largo da questão do gramado. O Flamengo simplesmente perdeu tomando um gol com assistência do gramado. Isso é fato. Que o Juventude se adaptou muito melhor à condição, principalmente no primeiro tempo, quando fez o gol, isso também é fato. Mas eu enxergo um ponto fora da curva. Eu sei que o torcedor rubro-negro está meio cabreiro, principalmente com o Rogério Ceni, não perde uma chance de dar uma cutucada, de levantar o fato de que ele não é o Jesus. Esse é o grande problema, o primeiro problema do Rogério Ceni é esse, né? O time não mostra um futebol
com aquela Hoje qualidade. o Jesus tinha que ser o outro, né, Celso? Então, pra fazer o time jogar futebol. era São Pedro, hoje era caso para São Exato. Pedro, não era caso para Jesus. Porque eu prefiro enxergar como um ponto fora da curva, né? Esse jogo de hoje realmente, e o Flamengo ainda, como lembrou o Jean, no segundo tempo, produziu o suficiente para esse jogo ter acabado pelo menos empatado. Não seria nada fora do que foi o jogo, o empate, mesmo com o Flamengo demorando muito para entrar no clima do que é jogar num gramado desse. Eu acho que esse foi o grande problema do Flamengo hoje. Mas ainda quero crer e imagino que seja um ponto fora da curva. Não é caso também para esse barulho, há um certo barulho rubro-negro, né, Prieto, do qual você foi vítima hoje, não é isso? É isso, é isso. Eu vou até fazer o seguinte, antes do Pedro e do Biner, eu vou até ajudar vocês. Não devia, mas vou ajudá-los. O Nelson mandou aqui no Twitter, já que vocês entraram no tema aí, gramado, encharcado, o Nelson mandou aqui, olha, no Twitter. Boa noite a todos, Prieto. Sem cacetada, tá? Prometo, mas não venham com a conversinha de campo molhado. Afinal, o Juventude não jogou em um tapete. Esse é o comentário do Nelson. E eu quero colocar agora o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni também falou e tocou no assunto gramado, encharcado. Então, por favor, antes do Pedro e do Biner, Rogério Ceni aqui no Linha de Passe. Vamos lá. Olha, viemos jogar num campo que a gente, né, observou bastante jogos, um campo que foi trocado gramado há muito pouco tempo, que oferecia boas condições. Infelizmente, desde ontem, né, chove aqui em Caxias e o campo, a bola prendia muito, né, a nossa característica, que é justamente manter posse de bola, bons passes, foi muito prejudicada. Então, assim, a gente teve que até mudar a característica de jogo dentro do primeiro tempo, porque o gramado, infelizmente, não permitia, por causa da água, não permitia um toque de bola padrão, tanto que o gol que a gente sofre é numa bola que para na água e o jogador tem a felicidade de acertar também um chute de fora da área. Mas é um jogo que, em normais condições, você tem muita chance de vencer e manter totalmente o controle do jogo. E por outro lado, o Marcos Manfredini disse aqui, qual o valor do elenco ou de cada estrela do Flamengo? E se machuca um profissional neste campo com essas condições? Então, estou colocando os dois lados aqui, e o Rogério Ceni falando, e agora o Vitor Biner aqui do Linha de Passe. Vai, Biner! Bom, Preto, eu vou aumentar a corneta ao seu tweet, porque você tinha que citar o gramado, obviamente, ao comentar pós-jogo, né? Porque ele foi decisivo pro andamento da partida. Então, o flamenguista que criticou o Prieto gentilmente, com educação discordando, eu estou ao seu lado, porque faltou esse detalhe. Aquele que xingou é hater, aí eu não posso concordar, aí não é para tanto, é só uma opinião, a gente pode discordar sem precisar ofender aos outros. Mas, de qualquer maneira, isso atrapalhou demais a dinâmica de jogo do Flamengo. O Flamengo precisa mais que o Juventude de um gramado que permita o toque de bola, que permita a imposição de troca de passes com um pouco mais de velocidade, que permita mais condução de bola e dribles, porque o Flamengo tem todos os recursos, exatamente por ter jogadores melhores que o Juventude, e eles não foram usados hoje. Porque a bola não rolava, você precisava levantar a bola, o jogo fica mais físico. Eu acho que o Flamengo até possui atletas para fazer um jogo mais físico, mas se mostrou despreparado para isso e é normal que tenha um pouco mais de dificuldade. Mesmo assim, acho que faltou inteligência para o Mateuzinho, porque pouco antes ele havia recuado uma bola para o goleiro flamenguista e a bola chegou ao goleiro. Eu estava assistindo a partida e falei, eu jamais teria recuado essa bola nesse gramado. Passam alguns minutos e ele repete o erro. E dessa vez a bola não chegou. E o jogador do Juventude acertou um lindo chute, mérito dele, temos que destacar isso, é fundamental também. O Matheus Peixoto pegou muito bem na bola, né, um chute indefensável para o goleiro flamenguista, mas aí faltou inteligência, e essa falta de inteligência tornou o jogo muito mais confortável para o Juventude, porque o Flamengo podia fazer o quê? Tentar algumas coisas em trechos de campo, principalmente do lado esquerdo, no primeiro tempo, quando o Bruno Henrique ainda conseguia conduzir um pouco a bola e fazer
algo por ali, ou ficar levantando bolas na área. E o Flamengo demorou bastante para entender isso. O Rogério entendeu mais rápido que os jogadores. Quando ele tira o Michael e coloca o Muniz, ele sabe que ele precisa ganhar essa bola porque que o lançamento vai chegar por cima lá na frente. Mas o Diego às vezes conduzia a bola além do que é necessário. Eu acho também outra coisa que pesa, o Gerson, que não conseguiria desenvolver o seu futebol nesse gramado, mas fisicamente tem mais condições que o João Gomes de atuar, poderia ter ajudado